Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos iniciar o Midrash do livro Shoftim, Juízes. O que aconteceu após a morte de Yehoshua? Antes de Yehoshua morrer, ele conquistou a maior parte de Eretz Canaan, Eretz Israel. Então ele dividiu toda a terra entre as tribos. Ele incluiu na divisão mesmo os lugares que ainda não estavam nas mãos dos judeus. Após a morte de Yehoshua, Bnei Israel ainda tinham que conquistar as partes que permaneciam sob propriedade dos Quenaanim. Nem todos eles entraram em guerra juntos. Em vez disso, cada shevet, tribo, se preparava separadamente para conquistar aqueles pedaços de terra que ainda estavam nas mãos dos Quenaanim e estariam em sua porção. Pergunta: por que todas as 12 tribos de Bnei Israel não entraram em guerra juntas, exatamente como haviam feito no tempo de Yehoshua? Resposta: é possível que os Bnei Israel estivessem cansados de ir à batalha. As muitas guerras no tempo de Yehoshua haviam durado 7 anos. Depois levou mais 7 anos até Eretz Israel ser dividida entre as tribos. Finalmente, todos estavam assentados. Quem estava com vontade de deixar sua família mais uma vez e retornar ao campo de batalha? As principais guerras foram vencidas. Não eram mais necessários entrar em guerra com um grande exército. Portanto, Bnei Israel preferiram que cada shevet lutasse por sua própria propriedade. A questão agora era: quem deveria ser a primeira shevet a lutar contra as cidades dos Quenaanim em sua parte na terra? Bnei Israel pensaram: é muito importante vencermos a primeira batalha. Caso contrário, os Quenaanim acharão que Hashem não está mais conosco porque Yehoshua morreu. Então todos eles se levantarão contra nós. Já não temos o mérito do nosso grande líder Yehoshua para vencer a guerra. Também não temos o zehut, mérito, de todas as 12 tribos lutando juntas, já que cada tribo irá lutar separadamente. Portanto, devemos escolher cuidadosamente qual shevet deve entrar em guerra primeiro. Bnei Israel decidiram fazer essa pergunta a Hashem. Eles foram ao Cohen Gadol, que usava o Roshem Mishpat, o peitoral. Escondido das dobras estava o Urim Vetumim, o santo nome de Hashem. Isso fazia com que as letras do Roshem se iluminassem em resposta a qualquer pergunta importante que o Cohen Gadol fizesse. O Cohen Gadol perguntou ao Urim Vetumim: qual shevet deve lutar primeiro? A resposta de Hashem foi que a shevet Yehudá seja a primeira. Ela irá liderar sua tribo para a vitória. Você sabe por que Hashem escolheu a shevet Yehudá? O Midrash nos conta: Yehudá é o líder. Quando Yaakov abençoou seus 12 filhos antes de morrer, ele disse a Yehudá: sua shevet sempre será a líder. Os reis e os líderes judeus virão de você. Aqui estão alguns exemplos que mostram como essa bênção foi cumprida. Enquanto Bnei Israel vagavam no deserto, a Degel, bandeira de Yehudá, sempre passava na frente. Quando Bnei Israel inauguraram o novo Mishbeach do Mishkan no deserto, Hashem nomeou nascida Shevet Yehudá, Nachshon ben Aminadav, para oferecer seus korbanot primeiro. Logo veremos que o primeiro shofet, juiz, após a morte de Yehoshua, foi dessa shevet. As pedras desenhadas no Roshem Mishpat, peitoral, mostram os nomes das 12 tribos. Ao juntar as letras extras em cada pedra, você obtém Avraham, Yitzhak, Yaakov, Shivtei e Yeshurun. As últimas palavras significam as tribos de Israel. As letras se soletram misturadas. Shevet Yehudá deverá entrar na guerra. Mesmo no futuro, Yehudá será especial. Mashiach virá dessa shevet. Por isso Hashem escolheu esta tribo como a primeira a lutar contra os Quenaanim. A Batalha da Shevet Yehudá em Bezek. Embora Hashem tivesse prometido ajudá-los,
Os homens de Jehudá sentiram-se desconfortáveis para enfrentarem os Kenanim sozinhos. Um de seus sábios sugeriu que pedissem para que a Shevet Shimon se juntasse a eles. O Zerut de 2 tribos é maior que o de uma, explicou ele. Os homens de Jehudá, portanto, respeitosamente se voltaram para os membros da tribo de Shimon e perguntaram a eles: Vocês podem se juntar a nós na batalha? Em troca, nós os ajudaremos em suas guerras. Pergunta: Por que a Shevet Yehudá escolheu Shimon entre todas as tribos para ajudá-la? Resposta: Havia 3 tribos mais velhas que Yehudá: Reuven, Shimon e Levi. A Shevet Yehudá queria pedir ajuda a uma delas. Eles sabiam que a Shevet Reuven não se interessaria porque essa tribo já tinha sua porção na margem leste do rio Jordão. Portanto, não exigiria ajuda em troca. A Shevet Levi nunca foi à guerra, pois os Leviim estavam ocupados servindo no Mishkan. A única tribo mais velha que restava era Shimon. Além disso, a porção de Shimon estava localizada no meio da porção de terra de Jehudá, portanto fazia sentido que eles se ajudassem na guerra. É por isso que os homens da Shevet Yehudá e Shevet Shimon uniram forças contra os Kenanim e Perizim em um lugar chamado Bezeque. Como Hashem prometera, a Shevet Yehudá venceu. O rei de Bezeque, cujo nome era Adoni Bezeque, tentou escapar, mas foi capturado pelos soldados judeus. Eles cortaram seus polegares e dedões do pé. Isso soa como um castigo estranho e cruel, mas, na verdade, era exatamente o que os Kenanim costumavam fazer. Sempre que capturavam um rei inimigo, cortavam os polegares e os dedões dos pés para desonrá-lo. É claro que os Bnei Israel não estavam acostumados a fazer coisas assim. No entanto, Hashem colocou essa ideia em sua mente porque este era o castigo adequado para o rei Adoni-Bezeque. Enquanto seus polegares e os dedos dos pés estavam sendo removidos, ele gritou: Eu mereço isso. Hashem está me retribuindo pelas minhas más ações. Eu cortei os polegares e os dedos dos pés de 70 reis inimigos. Eu costumava varrê-los para debaixo da mesa, juntamente com as sobras das minhas refeições, o que sequer me incomodava. Adoni-Bezeque era um rachá, mas ele admitiu que havia feito algo errado e que estava sendo punido por Hashem. Hashem não ignora a techuvá de ninguém, nem mesmo de um rachá. Quando Adoni-Bezeque morreu logo depois por causas naturais, sua morte expiou esse pecado. A conquista da cidade de Kiriat Sefer. Um dos homens mais justos da Shevet Yehudá foi Caleb. Ele era o Nassi, líder de sua tribo. Ele foi um dos 12 espiões enviados a Eretz Israel por Moshe. Somente ele e Yehoshua não pecaram por falar mal da terra. Em vez disso, elogiaram Eretz Israel. Parte da recompensa de Caleb foi ele ter recebido a cidade de Hebron no tempo de Yehoshua. Ele mereceu essa recompensa porque Caleb foi para lá para rezar para ser salvo do plano maligno dos espiões. Mas Hebron ainda estava nas mãos dos Kenanim. 3 gigantes poderosos, Sheshai, Ahiman e Talmai, viviam lá. Marchando à frente do exército judeu, Caleb matou os gigantes, apesar de já ser um homem velho. Não muito longe de Hebron estava a cidade de Devir. Essa cidade tinha um segundo nome, Kiriat Sefer. A Shevet Yehudá queria conquistar a cidade, mas ninguém se atreveu a atacá-la de tão forte que era. Caleb, portanto, declarou: Tenho um anúncio a fazer. Quem conseguir conquistar Kiriat Sefer poderá se casar com minha filha Arsa. Foi muito arriscado Caleb fazer essa promessa. Afinal, sua filha poderia ter tido que se casar com alguém que não era realmente digno dela. No entanto, Caleb pensou: Estou confiante de que o homem a quem Hashem ajudará a conquistar esta poderosa cidade será um tzadik especial. Ainda assim, ele estava se arriscando em oferecer sua filha a um estranho. No final, Hashem foi realmente generoso com ele. O homem que conquistou Kiriat Sefer não apenas era especial, mas ele era o maior Talmid Raham, estudioso da Torá da geração. Seu nome era Otoniel ben Kenaz, que mais tarde se tornaria o primeiro shofet,
juiz. Ele era o meio-irmão de Caleb. Foi pelo mérito de seu constante estudo da Torá que Hashem entregou Kiriat Sefer a Otoniel, pois ele estudava a Torá dia e noite. Vamos ler mais sobre Otniel ben Kenaz. O Midrash nos conta: Otniel descobre algumas leis perdidas da Torá. Antes de Moshe falecer, ele perguntou a seu aluno Yehoshua: há algum ponto no aprendizado da Torá que você não entendeu claramente? Pergunte-me agora. Esta é a sua última chance, pois logo eu não estarei mais com você. Yehoshua respondeu: meu Rebbe, Moshe, não preciso lhe perguntar nada. Eu estava sempre com você no Beit Hamidrash e nunca perdi uma única palavra que você disse. Como Yehoshua foi um pouco convencido de si mesmo, por isso Hashem o puniu pela sua presunção. Hashem é sempre rigoroso com os tzadikim. Após o falecimento de Moshe, Yehoshua de repente esqueceu um grande número de leis da Torá que Moshe havia lhe ensinado. Ele se sentiu péssimo, afinal, ele era responsável por passar a Torá de Moshe para a próxima geração, e agora parte dela estava faltando. Como isso seria trazido de volta? Havia um jeito. Um Talmid Raham, estudando profundamente, poderia descobrir a Alahá, lei da Torá correta. Mas, para conseguir isso, ele tinha de ser um estudioso excepcional da Torá e se esforçar muito. Havia alguém qualificado para esta tarefa? O Talmid Raham que conseguiu isso foi Otniel ben Kenaz. Ele estudou constantemente e diligentemente até conseguir descobrir todas as halahot perdidas. Já que ele venceu a guerra da Torá, Hashem também o fez conquistar os Kenanim que defendiam Kiriat Sefer. A conquista de Hebron e Kiriat Sefer é mencionada duas vezes, uma vez em Sefer Yehoshua, capítulo 14 e 15, e uma vez aqui no início do Sefer Shoftim. Quando essas guerras foram realmente travadas, isto não está claro. Seguimos Rashi e Halbag, que sustentam que essas cidades foram conquistadas após a morte de Yehoshua. Nesse caso, devemos explicar que Devir, mencionada aqui, refere-se a outra cidade com o mesmo nome ou era uma parte diferente daquele reino, já que Yehoshua matou o rei de Devir e destruiu seus habitantes, conforme Yehoshua 10, 38 e 39. Malbim explica: a história de Caleb conquistando Kiriat Sefer é escrita duas vezes, uma vez em Sefer Yehoshua e outra aqui. O Passuk sugere que havia realmente dois tipos de conquista, uma no estudo da Torá e outra na vitória sobre os Kenanim de Kiriat Sefer. Ele então se casou com Arsa e se tornou genro de Caleb. Caleb deu a seu genro um campo para que o jovem casal se sustentasse com seus produtos. Um dia Arsa visitou o pai e disse: não temos nada para viver. O campo que você nos deu é muito seco e não contém fontes nem poços. Meu marido está ocupado estudando dia e noite, ele não tem tempo para regar o campo e cuidar disso. Não se preocupe, minha filha, disse Caleb. Se seu marido é um grande Talmid Raham, Hashem certamente ajudará e você conseguirá lidar com isso. Ainda assim, Caleb fez sua parte para ajudar o jovem casal. Ele deu a Otniel e Arsa outro pedaço de terra que era bem regada e, portanto, muito frutífera. Otniel continuou estudando, mas ele também queria ensinar aos outros. Ele rezou: por favor, Hashem, me envie alguns bons alunos. Hashem aceitou sua tefilá. Ele enviou para Otniel um grupo dos Bnei Keni, descendentes de Itró, que cultivavam os campos frutíferos ao redor da cidade de Jericó. Eles disseram: este lugar é muito agitado, queremos nos estabelecer em um local tranquilo, onde poderemos estudar a Torá sem sermos perturbados. Também precisamos de um Talmid Raham excepcional para nos ensinar. Hashem dirigiu os passos dos Bnei Kenim para o Beit Hamidrash de Otniel, casa de estudo da Torá, que estava no deserto de Judá. Esses tzadikim, os Bnei Keni, se tornaram seus alunos. Otniel continuou ensinando e pouco a pouco disseminou o estudo da Torá para toda a nação judaica. Mais tarde, Hashem o escolheu para liderar os judeus após a morte de Yehoshua.
Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!